A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal Embaixadores de Cristo. Eu me chamo Natália Moura. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like e o seu comentário aqui abaixo no vídeo. E hoje nós vamos falar sobre independência espiritual. Por que nós devemos depender somente de Deus e não da nossa própria força ou da força de outra pessoa? E a palavra de hoje está no Salmos 27, a partir do versículo 3, eu vou estar lendo aqui com vocês até o versículo 5, que diz assim: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E eu vou estar lendo agora o versículo 7 até o versículo 10 do Salmo 27, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Amém? Então, meus irmãos, esse Salmo 27, Salmo de Davi, ele fala, de um momento em que Davi estava sendo perseguido, pelos seus inimigos. Quem já conhece esse salmo, ele tem 14 versículos, Eu li apenas algumas partes, essas partes que me chamam mais a atenção, E como diz o versículo 3 aqui, que ele fala: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Davi, ele estava falando da sua confiança, que estava somente em Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por adversidades, por tempestades, por problemas, logo de início, a nossa preocupação é ir buscar ajuda a alguma pessoa, a um melhor amigo, a um familiar, um pai ou uma mãe ou um irmão, a um líder espiritual, a um pastor, ao seu sacerdote, ao seu discipulador, a alguém que você olha e vê que essa pessoa tem mais intimidade com Deus, tem mais proximidade com o Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que nós devemos cultivar a nossa independência espiritual com Deus. Nós devemos nos apoiar somente em Deus, não como forma de egoísmo, de não pedir ajuda a alguém. Não é isso. Nós temos que pedir a oração uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros e que nós temos que sempre também, quando necessário, nós temos que pedir ajuda. Em oração, sim, nós temos que pedir ajuda. Mas a questão é que nós não temos que apenas nos apoiar em pessoas, em colocar a nossa fé na vida de outras pessoas, que aos nossos olhos possam ser pessoas que têm mais
que tem uma espiritualidade mais elevada, que é mais usado por Deus. Não. Nós temos que cultivar uma intimidade com o Senhor. Por isso que Davi, ele confiava tanto em Deus e por isso que ele falou que mesmo que um exército o cercasse, porque ele era muito perseguido pelos seus inimigos, por Saul e por outros inimigos que ele tinha. E é exatamente assim. Nem sempre o exército pode ser um exército de pessoas mesmo físicas, mas a palavra do Senhor fala em Efésios 6 capítulo 6, que as nossas armas não é contra, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, né? As nossas armas têm que ser armas espirituais. Então, talvez você possa estar passando por uma perseguição, não de um exército físico, mas de um exército espiritual, de ataques malignos, ou você pode estar sendo perseguido em outra área da sua vida, na sua saúde, você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida financeira. Não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua calamidade que você está passando, mas nós temos que aprender a cultivar uma intimidade com Deus. Se nós não tivermos uma intimidade com o Espírito Santo, se nós não buscarmos ao Senhor de forma constante, de forma diária, nós não vamos conseguir atingir a maturidade e a independência espiritual. Nós vamos sempre depender do outro, da outra pessoa, do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos amigos, seja lá qual seja essa outra pessoa. Você vai sempre depender do outro, mas você não vai depender de Deus, você vai se esquecer. Você tem que colocar isso no seu coração, que você precisa buscar primeiramente a ajuda em Deus. Por quê? Porque as outras pessoas não podem nos ajudar? Sim, elas podem nos ajudar, mas nem sempre. Quando você estiver passando por uma situação difícil, elas vão poder ajudar você. Na maioria das vezes, você vai ter que socorrer, pedir ajuda, né? Pedir socorro a Deus. Por quê? Porque Deus, ele pode todas as coisas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes já passei muitas situações em que ninguém podia me ajudar. Por isso, eu estou compartilhando aqui com vocês essa palavra para vocês serem independentes, a não depender mais de outra pessoa, nem de si mesmo, a não ser de Deus. Porque vai chegar um momento na sua vida em que você não vai poder ser ajudado por nenhuma pessoa. Igual como Davi diz aqui no Salmo 27, versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, quando aqueles que são mais próximos a mim não estiverem ao meu lado para me ajudar, o Senhor, ele vai me ajudar. Ele vai me mostrar a saída e a solução para aquela batalha que eu esteja enfrentando. Mas para você conseguir atingir essa independência espiritual em Deus, você precisa confiar no Senhor, você precisa acreditar, você precisa colocar a sua fé em ação. Vai chegar um momento em que será somente você e Deus e mais ninguém, irmãos. Tem muitas situações em que você está sozinho, né? E você não tem quem pedir ajuda, não é verdade? Com certeza você já passou por uma situação em que você não conseguiu ser ajudado por ninguém. E até porque tem situações em que as pessoas não vão lhe compreender. Então, você precisa cultivar esse relacionamento com Deus, para que a sua fé não se apoie em outras pessoas, para que a sua esperança não esteja em algo superficial, mas em algo eterno, que é Jesus Cristo. Você precisa ser independente. Você não pode depender de outra pessoa, não. As outras pessoas, elas podem orar por você, elas podem lhe ajudar de uma forma financeira,
mas deixe o Senhor Jesus em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas só deixam para recorrer a Deus quando já está em último caso, quando nada mais resolve, quando você já tentou de tudo e não deu, agora eu vou para Deus porque é meu último recurso. E não é assim que você deve fazer. O primeiro recurso deve ser Deus e não o último, porque aí você vai estar entrando em contato com o Senhor, com aquele que te criou, que te formou, com aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade sobre os céus e terras. Você não vai estar confiando a sua situação a uma pessoa que é limitada, uma pessoa que é falha, que erra. Deus, ele não falha, ele não erra, ele não mente, ele não engana. Deus, ele é fiel, ele é completo. Então, meus irmãos, que vocês se apoiem no Senhor, não sejam aleijados espirituais. Eu acompanhei uma pregação no começo da minha fé que falava sobre isso. Não dependa só dos outros, das orações dos outros, não seja um aleijado espiritual, dependa de Deus, se coloque em ação, se coloque em posição, se coloque você mesmo em oração. Você tem autoridade espiritual na sua vida. Então, quando você começar a depender exclusivamente, somente de Deus, aí sim você vai conseguir vencer as batalhas que vierem, os obstáculos, porque você vai estar firmado em Cristo, que é a rocha eterna, que é algo sólido, que não é algo instável. Cristo é comparado com uma rocha, que é algo que é sólido, algo que é muito difícil ser quebrado, uma rocha. Então, meus irmãos, sejam independentes espirituais. Não dependam de outra pessoa a não ser de Deus. Não fique ali pedindo migalhas, porque tem muitas pessoas que vão atrás de outras pessoas, pedir ajuda, ficar se humilhando, enquanto você pode estar se humilhando diante de Deus, aquele que pode resolver todas as coisas. Nada está fora do alcance do Senhor, nada é impossível, nada que seja difícil, que você esteja enfrentando, que Deus não possa resolver. Então, eu vou deixar para finalizar essa mensagem, Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Seja feliz, é aquele que confia no Senhor, cuja sua confiança é o Senhor. Então, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, nós temos que lançar aos pés do Senhor. Nós não podemos depender de outra pessoa. Nós temos que depender somente de Deus. E somente assim você vai conseguir atingir a ser independente espiritual. Eu aprendi a ser independente espiritual desde o começo da minha fé. Sempre eu aprendi a confiar em Deus. Por mais que você possa passar por momentos muito difíceis, até de desespero mesmo, mas você precisa acreditar que Deus está com o controle em suas mãos, com o controle da sua situação, com o controle da sua vida, porque se você entregou a sua vida por completo ao Senhor, você pode ficar tranquilo que antes ou depois você vai receber a resposta de Deus, e para você vencer essas batalhas, você só vai conseguir se você for independente espiritual em Deus, não em mais ninguém. Não é em você, não é confiar no seu braço, na sua própria carne, em outra pessoa, não é. Porque quando chegar aquele momento em que todos desaparecerem, você vai perceber que só o Senhor ficou ao seu lado e que você só tem Ele, e que tendo Ele é o suficiente. Então, seja independente dos outros, não seja um aleijado espiritual, seja dependente em Deus, dependa do Senhor para atingir uma independência espiritual. Que essa palavra possa ter edificado o seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.